É com prazer que eu estreio meu videocast ou podcast com um grande amigo, José Roberto Dantas Oliva, que está aqui ao meu lado. Fiz esse convite especial porque ele é uma pessoa especial na minha vida, né? É um amigo incrível que eu tenho desde os tempos de rádio, desde a juventude. Oliva, que prazer recebê-lo aqui, hein? Satisfação é toda minha, Toninho. A recíproca é verdadeira. A admiração que eu tenho por você e quero te parabenizar por mais essa iniciativa, né, nos meios de comunicação. Você, sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande, não só para o presidente Venceslau, como para toda a região, na imprensa de um modo em geral, né? Oliva, e daí? José Roberto Dantas Oliva, filho de Albino Oliva, um carpinteiro já falecido, né, que ajudou a construir essa cidade, fazendo casas de madeira, também madeiramentos de muitas casas de alvenaria, e da dona Maria Zilda Dantas Oliva, uma dona de casa. Os dois só estudaram até o que seria hoje a 4ª série do ensino fundamental, né? Mas são pessoas, meu pai foi, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, ambos, né? Tenho muito orgulho de ser filho dos dois e sempre insistiram muito para que eu e minha irmã, né, a Roseli, só tenho uma irmã, estudássemos, e foi isso que nós fizemos. E o Zé Roberto, ele é um juiz do trabalho, um juiz aposentado, já está descansando, né? Depois de uma labuta intensa aí na vida toda, mas ele começou a vida como radialista. Você não queria ser radialista de jeito nenhum, né? Não, eu achava, na verdade fui e sou, né? Eu sou radialista profissional, por insistência da minha mãe. Primeiro, minha mãe, eu não posso nem dizer que eu tenha sido um trabalhador infantil, porque naquela época a idade mínima era 12 anos, e foi mais ou menos quando eu comecei a trabalhar de 12 para 13 anos, né? Mas minha mãe primeiro insistiu que eu fizesse o curso de datilografia. Era aquele... Não, era da dona Carmen Cavalheiro de Carmen. Vasconcelos, uma pessoa pela qual eu tenho uma grande admiração também. Muita gente não sabe nem o que é datilografia hoje, né? Não, datilografia era você aprender a escrever numa máquina de escrever manual. Né? Hoje ninguém datilografa mais, todo mundo faz assim com os dedos, assim, né? Pega o celular, faz assim com o dedo, com a rapidez do... Eu digito com os 10 dedos, graças a dona Carmen Cavalheiro de Vasconcelos. A dona Carmen é viva ainda, hein? Eu sei, é uma pessoa maravilhosa, tenho uma grande admiração por ela, pela família dela, pelo José Ironildo, que é o filho dela, que fez tiro de guerra junto comigo, inclusive. E a dona Carmen era o seguinte, era ASDFG, e sem olhar no teclado, ela cobria os teclados, eu fiz datilografia durante um tempo razoável, né? E assim, eu agradeço muito pelo seguinte, hoje muita gente tem, Toninho, e às vezes nem sabe por quê, inflamações nos tendões das mãos, tem tenossinovite, que é doença ocupacional, inclusive, né? E eu nunca tive problemas nos tendões em razão de datilografar ou de digitar agora, justamente pelo fato de utilizar os 10 dedos. Quando você distribui a carga, você não sobrecarrega nenhum deles. Então, seria importante hoje que mesmo aqueles que... É que a gente está evoluindo tanto que daqui a pouco ninguém vai precisar digitar também. Hoje já existe a possibilidade até de você digitar e o computador escrever sozinho, né? Mas muita gente teve problemas nos tendões justamente por sobrecarregar 1 ou 2 dedos e tal. E eu nunca tive problema dessas espécies. E daí o expert em datilografia foi lá com a calça... Por insistência da minha mãe, repito, né, eu não queria ser radialista, achava que radialista, isso daí é coisa de... Na época a gente falava, né, de jacu. Não, olha só. E não queria, mas hoje, claro, a minha visão é completamente diferente da de rádio. Aquilo era uma visão distorcida e equivocada de um menino, né? Mas acabei indo e cheguei na rádio, era uma vaga para porteiro. E tinha uma fila até bastante grande, e eu me lembro até hoje, e até eu costumo dizer que eu acho que o que me levou a ser contratado foi a calça que eu utilizava.
que era uma calça de veludo cotelê, nem estava frio, Que não cor, era que exatamente. cor? Azul. Azul escuro, né? Azul escuro, uma calça de veludo cotelê que brilhava ao sol. Aí, de repente, seu irmão, o Cláudio Morer, que era o gerente da rádio, chegou num chevetinho branco que a rádio tinha na época, que era uma unidade móvel para transmissão de notícias e tudo mais. E ele entrou e estacionou ali na Almirante Barroso, onde hoje é a rádio Presidente Venceslau FM, né? Entrou no estacionamento e eu, de repente, me vem a dona Amelina, que era a pessoa que cuidava da limpeza da rádio, chega na fila e me procura. Olha, o gerente está te chamando. Eu falei, mas me chamando, né? A única coisa, até depois, quando o Clóvis era vivo, eu até falava com ele que eu achava que o que o levou a pedir para me chamar foi justamente a calça de veludo cotelê, porque a única explicação era essa, deve ter brilhado muito ao sol, né? E ele então pediu para me chamar lá na fila. Outra pessoa a quem eu tenho um reconhecimento, já falecido também, é o Walter de Camargo. Eu fiz, antes de entrar na rádio, eu trabalhei no cartório eleitoral, junto com ele, com a Júlia, né? E assim, também foi uma experiência bastante enriquecedora, né? Daí você começou a trabalhar na rádio, mudou o conceito de que era a rádio, Não né? era Jacu. Não era pessoal de não tinha ninguém em Jacu lá. Bom, agora, e depois como você conheceu o Tony Moré? Pois é, você quando eu entrei na rádio, você naquele momento você não estava, você trabalhava na antiga na Kombi, na Volkswagen, né? Isso aí até o tem uma Armando história, Moré, o seu irmão era o discotecário, tem uma história o Clóvis o gerente, né? O Clóvis o gerente. E aí, bom, na rádio eu fiz de tudo, né? Eu fui porteiro, fui repórter, eu fui rádio escuta, eu fui locutor, eu fui operador de rádio, só não fui discotecário. Discotecário não fui porque sempre foram você e o Armando. Quando você não estava lá, era o Armando Moré, né? Mas o resto, fui chefe de escritório, encerrei lá na rádio fazendo programa e sendo chefe de escritório, né? Então fiz um pouco de tudo. Mas uma das minhas grandes felicidades foi justamente ter te conhecido, né? A gente tem uma amizade que dura aí, sei lá quantos anos, né? Faz muitos anos. Faz tempo que você está bem de idade já, né? Eu sei. Olha, tem 60, hein? 60. Já sou idoso. Eu tenho... Você é mais velhinho. Eu tenho 6.4, tá? Mais velhinho. E a sequência dessa sua vida na rádio aí, como foi? Porque a rádio, ela te abre um monte de possibilidades, né? Abre horizontes. Abre horizontes. Abre horizontes. Eu, assim, conquistei grandes amizades na rádio, pessoas das quais eu sou amigo até hoje, né? Fiz até programa de auditório do Osmar Passito, saudoso Osmar Passito. Osmar, né? Era um ícone, foi um ícone, né? Foi. E até hoje eu às vezes ouço o Rubinho, filho dele, e ele utiliza ainda gravações do pai dele. Eu acho isso muito... A voz do Osmar ainda está... Osmar não vai morrer para o rádio, né? Osmar Passito é eterno, assim como Clóvis Moré, enfim, são pessoas que... Mas é um mundo de muitas possibilidades, né? Foi abrindo horizonte e também abriu um mundo bacana, principalmente na área de sua juventude, né? Sim, Conheceu gente nova. Conheci a minha mulher, eu conheci quando ainda estava na rádio, casei cedo, né? Terminei o tiro de guerra com 18 anos, ela tinha 16, nos casamos. Margarete, você conheceu onde? Foi, na verdade, assim, eu trabalhava na rádio, mas foi num aniversário da irmã dela, da Maísa, que eu estive nesse aniversário. Naquela época se fazia brincadeiras dançantes nas casas, né? E eu fui no aniversário da Maísa, da irmã dela, e conheci a Margarete e a gente... Acho que foi amor à primeira vista, né? E daí, mas quantos anos você tinha? Quando eu a conheci, 15 anos, ela 13. E depois você casou, eu lembro eu que tinha você 18 quando eu casei, ela tinha 16, né? Aí eu fui depois nós padrinho. tivemos nossa filha, você, o Nélio, um monte de amigos. Aí nós tivemos nossa filha, Daiane. Nessa época,
eu acabei ingressando no IBGE, você também, né? Nós vamos fazer um censo de 1980. 1980, são 42 Exatamente, anos? foi muito tempo, 42 anos. Fizemos o censo de 80, João, o João que faleceu, né? O João Gonçalves da Rocha Filho. Fizemos o censo de 80. Naquela época também, Toninho, depois que eu saí da rádio para ir para o IBGE, você também, né? E aí eu comecei a trabalhar como secretário da faculdade, da EIPREV. O primeiro lugar que eu e a Margarete moramos, logo que casamos, quer dizer, a gente não tinha nada, né? Não tinha... ganha o fogão de um, cama do outro e tal. E o primeiro lugar que nós moramos foi numa kitnet no Edifício Pioneiro. Eu lembro dessa kitnet. Sim. Fizemos jantares, tomamos uma cerveja. Fomos jantar na kitnet e estávamos lá, acho que pedimos pizza, sei lá, e os donos da casa dormiram. Aconteceu, os donos da casa foram dormir e deixaram a gente lá na kitnet. Beleza, não? Claro. E depois da kitnet nós fomos morar lá naquela casa da faculdade. E de lá aconteceu o seguinte, a Margarete nunca tinha ido para São Paulo. Eu já tinha ido algumas vezes, mas assim, conhecia muito pouco de São Paulo. E surgiu uma possibilidade de trabalhar no IBGE em caráter efetivo, mas para isso tinha que ir para São Paulo. Você voltou para a rádio. Eu voltei para a rádio. E eu cheguei para a Margarete e falei, Margarete, nós vamos para São Paulo, tudo bem? Quer dizer, aquilo foi uma loucura, né? Boa, que hoje eu vejo que fez muito bem para a gente amadureceu muito, sofremos muito também, até eu brinco que a primeira vez que eu parei de fumar por opção foi em São Paulo. Mas a opção era entre o cigarro ou o leite da minha filha, porque os dois não dava para sustentar. Então, tomava 2... No início até não, trabalhava ali no centro antigo, na delegacia do IBGE, e morava no bairro do Limão. Então, tomava um ônibus, ia até o Largo do Paissandu e dali ia a pé até a delegacia do IBGE. Depois a delegacia do IBGE mudou para a Rua Uruçuí, no Itaim Bibi. Então eu tinha que tomar, quando o dinheiro dava, na época, né, porque você tinha que custear a sua passagem, quando o dinheiro dava, eu tomava 2 ônibus para ir do Largo do Limão até o Itaim Bibi. Quando não dava, descia até o Largo do Limão a pé, cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Pegava um ônibus ali no Largo do Limão e até lá na avenida, depois da 9 de julho, e aí descia a Joaquim Floriano até a Rua Joaquim Floriano até a Rua Uruçuí, onde ficava a delegacia do IBGE, era mais uns 2 quilômetros a pé, né? E aí trabalhava o dia inteiro e voltava no final do dia. Naquela época não tinha celular, a gente não se comunicava, almoçava longe de casa. Difícil. No início nós morávamos numa casa, numa viela, que você batia na parede e às vezes caía pedaço do rebordo. Quer dizer, foi uma experiência boa, mas também amadurecemos muito, mas sofremos um pouco também, né? Até que fui convidado para voltar. Para voltar para o Jornal Integração. É isso. Os mesmos donos da rádio, né? Na época o seu Carlos Arthur Platizek, quem entrou em contato comigo, na verdade, foi o José Mário Bonfim. José Mário Bonfim, nosso grande amigo também. Sim. E aí me propuseram que assumisse a gerência da rádio, porque eu tinha trabalhado também como repórter, né? Além de radialista, e de radialista tem uma história boa para contar, viu? De uma aposta que nós fizemos uma vez no Rádio Jornal K502. Olha, mas eu ganhei essa aposta, tá? Ganhei sim. Ele propôs uma aposta, viu, Isa? Que seria o seguinte, a gente ia verificar, nós dois íamos apresentar o Rádio Jornal K502. Ele tem a versão dele, eu tenho a minha. Não, mas a versão verdadeira é a minha. E a aposta era o seguinte, vamos ver quem vai errar primeiro. Quem vai errar primeiro, né? E a primeira palavra que ele falou errado. Era destaques de hoje, e ele falou destaques de hoje do Rádio Jornal K502. Aí o jornal não saía mais, porque ninguém conseguia mais parar de dar risada, né?
Então, então foi que nem uma outra vez. Quando o problema é meu, eu reconheço. Teve uma vez que eu fui dar uma manchete e falei que João Paulo II, o Papa do sexo, viria ao Brasil. Foi no mesmo dia. E era o Papa do século. Não foi no mesmo dia, mas enfim. Agora eu vou contar a minha versão. Essa sua versão começou lá, não é verdadeira. Vou até explicar para vocês. Nós fomos fazer o Rádio Jornal K502 da rádio, que era assim o ponto mais importante da emissora, né? Isso é verdade. Todo mundo aguardava aquele jornal, trazia notícias do Brasil, do mundo e também de presidente Venceslau. E era assim algo muito chique, né? Quem fazia os jornais da rádio era o Carlos Roberto Pinto, o Luiz Augusto Hortelhado Pinheiro, grandes né? amigos também. Lúcio Sorte, só o vozeirão, né? Mas teve uma época que acabou caindo para que eu e o José Roberto fôssemos fazer o jornal. Eu começando a falar aquele tempo e ele também começando a falar aquele tempo. Daí, teve o início, nós apostamos uma cerveja. Ó, quem errar primeiro vai pagar a cerveja. Tá, e foi você, evidentemente. Daí começou lá o operador de áudio, soltou o disco lá, e eu falava para ele, começa, né? Eu falava, começa. E ele, começa. E daí eu cheguei e falei... A palavra que você falou foi Destaques de hoje do Rádio Jornal K502. Isso aqui caiu na risada. O técnico abaixou lá, ficou quase debaixo da cadeira, dando risada e acabou o jornal aquele dia, né? Mas quando nós voltamos, vai lá, firme aí. Daí eu entrei, destaques de hoje do Rádio Jornal K502. Ele entra... Não, o Papa do Sexo João Paulo II, Papa do Sexo... Vem ao Brasil. A memória já o está traindo, mas enfim, vamos fazer de conta que foi nesse jornal. Essa história é muito interessante. Mas olha, o rádio tem muita história para contar. Nossa Senhora, coisas boas. Teve também uma outra ocasião que eu fui fazer um teste lá no ginásio de esportes de uma linha. E na época a Telesp, em vez de ligar a linha do ginásio até o estúdio, ligou a linha direto no transmissor. Não sei se você lembra. Passava ali no ginásio de esportes. Isso, e eu fui fazer o teste e como a linha estava ligada direto no transmissor, eu entrava direto no ar. E ninguém conseguia me cortar. Eu fiquei lá eu fiquei no estúdio, eu sabia mexer em todas aquelas linhas lá. Daí eu estava fazendo um programa na hora. Entrou o Zé Roberto. Alô, rádio. Eu peguei e falei, mas o Zé Roberto tá no ar? Mas como tá no ar? Eu desliguei todos os cabos. E eu continuava no ar. Desliguei o rack. Ligamos o radinho de pilha. Tá, o Zé Roberto, alô, rádio, alguém me responda, por favor. Foi brincadeira aqui. E não tinha, né? Só terminou a hora que foram lá e me avisaram que eu peguei o carro, eu estava direto do ar. Deixei a rádio fora do ar, peguei o carro, correndo, fui lá, para de falar que você está no ar. Ele falou, nossa, não aconteceu alguma coisa. Tudo que você falou aí foi pro ar. Tudo que você falou foi pro ar. Foi realmente... Ainda bem que eu não falei muita besteira. Né? Ainda bem. Mas então, depois, quando eu fui chamado, né, para assumir a gerência do Jornal Integração na época, eu me lembro que o IBGE estava despedindo vários empregados na época, né? E eu até fui falar com o delegado do IBGE, hoje já falecido também, o Davi Utai, e disse para ele, já que você está despedindo mesmo, né, me despeça também, que aí... Ele falou, eu trabalhava num grupo que fazia crítica de questionários de registro civil. E tinham poucas pessoas fazendo isso lá na delegacia. E ele falou, não posso te despedir porque vai desfalcar o grupo e tal. E aí eu fiquei até meio triste, né? Falei, vou ter que pagar. Na época eu já morava num apartamento, né? Vou ter que pagar a multa contratual, não vou poder sacar o FGTS e a mudança. Eu não conseguia, simplesmente eu não ia conseguir voltar. E aí o seu Carlos Arthur, por intermédio do José Mário, falou, olha, se a gente pagar a tua mudança, você vem? Pedi demissão no dia seguinte e vim. Aliás, minha mudança veio... foi um caminhão, uma carreta na época dos USA, uma transportadora,
E a minha mudança veio num gomo da carreta, era uma mudança E você já simples. veio de caminhão E também? viemos, eu e a Margarete, para economizar passagem, viemos de caminhão. E graças a Deus, assim, vim até para ganhar menos, nunca ganhei menos como gerente da rádio, eu era o jornalista responsável também, foi quando me profissionalizei, na época, como eu tinha trabalhado desde antes de 76, né, era possível essa profissionalização, então hoje eu sou radialista e jornalista profissional sem ter feito comunicação, né? E a partir dali também fiz a faculdade de letras lá na IPREV, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Venceslau. E depois, com muito esforço, minha mulher também, a Margarete, fez a Faculdade de Ciências primeiro, depois eu fiz Direito, comecei concomitantemente com o jornalismo a advogar com a minha irmã, foi ela que me iniciou na advocacia. Nesse meio tempo, eu fui jornalista da Agência Estado, do Jornal Estado de São Paulo. Tem a passagem pelo Estado, Há né? muitos anos, né? Quantos Foi anos, de eu me lembro eu lembro 1984, eu lembro 85 até 93 eu lembro que trabalhei. junto a você vinham muitos profissionais, jornalistas famosos para cá, né? Nós fizemos muitas coberturas jornalísticas muito aqui na bacana. região, importantes. Na época das ocupações de terra no Pontal do Paranapanema, dormi muitas noites no Pontal, em Porto Primavera. Aquela época de encher o lago aí, né? Também, Porto Primavera, fiz várias coberturas jornalísticas, Cervo do Pantanal, e teve um episódio muito marcante, que foi inclusive quando eu passei a ser correspondente regional, na verdade, não mais só correspondente, eu era o regional do Jornal Estado de São Paulo e da Agência Estado, foi quando nós fizemos uma cobertura ali em Tororó do Paranapanema, do sequestro, não sei se você vai lembrar, lembro. das duas jornalistas de Goiânia. Né? Ficaram, me parece, num carro. Num carro forte, ali né? entre São Paulo e o Paraná, e o Paraná dizia que eles não entrariam no estado, não permitiria a entrada deles no estado, desse carro forte. E nós ficamos ali uns 3 dias, ali, ininterruptamente, fazendo cobertura, ganhamos... Na época estávamos eu, o Valderi, o Luiz Carlos Lopes, já falecido, o Ademar Oríquio também veio de São Paulo, que era o nosso editor do jornal, da Agência Estado, e nós fizemos a cobertura desse sequestro com capa diária do Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo, distribuição das nossas matérias para o país inteiro. Então foi uma cobertura muito importante. Eu chego a dizer que, às vezes, quando a gente é chamado para falar sobre jornalismo ou falar sobre a nossa vida, o nosso trabalho, eu sempre cito que a nossa região aqui, ela é fruto de muitas reportagens importantes que refletiram pelo Brasil todo, principalmente você também esteve com nós naquela rebelião das 14 mortes, né? Sim, aquela rebelião, as rebeliões do presídio, da penitenciária, né? Também teve aquele episódio do incêndio do fórum. Do fórum. O incêndio do fórum estava dentro do fórum quando começaram a tocar fogo no fórum aqui em Venceslau. Aquilo foi horrível, né? Foi. Terminou... Até ali teve um episódio interessante também, que chegou num determinado horário, né? O jornal tinha vários clichês na época que falavam, vários fechamentos, né? Então, tipo, fechava 22 horas e mandava para o interior. Aí tinha outro fechamento 23 horas, mandava uma outra parte. De meia-noite para frente era o jornal que ficava na capital e tal, né? Porque os jornais vinham de caminhão para o interior. E no último clichê, o jornal me ligou e falou, olha, porque tinha o assassino do lavrador, né, do Bonifácio. Eu não me lembro, era o nome... Eu não lembro o nome dele também. Joanico? Acho que era isso. Joanico, né? E ele, na verdade, como o fórum estava queimando e
cortaram as mangueiras do Corpo de Bombeiros, foi um negócio... Viraram viatura. Ali teve um componente criminoso, teve gente condenada naquele episódio. Não foi só a revolta da população, houve outros interesses ali também. Conflito também do choque com as pessoas que tacavam pedra no choque, foi um negócio difícil. Um campozinho de guerra ali no centro. Foi um negócio difícil. E aí eu cheguei para o comandante da época, né, e falei, o jornal está fechando, e eu quero saber se o réu, né, que ele estava sendo julgado naquele dia, foi morto mesmo ou não. Morreu queimado e tal. E eu dei a notícia que ele tinha morrido, saiu na primeira página do Estadão. Saiu em todas as emissoras aqui na região toda, né? Saiu que ele tinha sido morto, queimado, e na verdade ele tinha sido retirado disfarçado de bombeiro, né? Aquilo foi complicado. No dia seguinte nós tivemos que fazer uma retificação, mas evidentemente dei crédito ao comandante da época da Polícia Militar, que foi quem deu a informação equivocada, né? Olha, você lembra das datas disso aí, Zé Roberto? Eu não lembro. Não lembro. Eu não lembro qual ano que foi a rebelião, essa rebelião das 14. Não lembro. Eu tenho tudo em arquivo, né? Isso, se precisar fazer uma consulta... A gente fica até devendo essas datas aí, porque foram tantas coisas que aconteceram em Presidente Venceslau nessa época que a gente acaba até se perdendo. Mas tiveram outros episódios bem grandes também, que nós tivemos aí uma participação. E coisas boas, né? Nós divulgamos também muita coisa boa da região. Quando eu lembro de fazer, por exemplo, a matéria quando surgiu o primeiro shopping de Prudente, o Prudent Shopping, né? E ali houve um equívoco também. Como eu era de Presidente Venceslau, o editor acabou dizendo que o Prudent Shopping era em Presidente Venceslau, enfim, então foi complicado. Aconteceu na hora de fazer o copy desk, né, que eles falavam, ele achou que o texto, porque a gente ditava os textos, tinha uma central de comunicação em São Paulo, e você passava as matérias, primeiro você datilografava, né, preciso de tantas linhas para essa matéria, e você fazia, e depois você ditava a matéria. Depois veio o telégrafo, teve uma série de coisas. Tem uma coisa interessante dessa matéria, dessa cobertura que nós fizemos no sequestro de Goiânia, que veio um repórter fotográfico e mandava as fotografias por telefoto. Negócio que hoje ninguém nem sonha o que é isso, né? Hoje você... Não dá nem para saber o que é, né? Faz um vídeo e também nem dá para saber como é que fazia essa telefoto, né? Não dá. Ele montava uma câmera escura, a máquina ainda era analógica, né? A máquina de fotografia, revelava as fotos e depois transmitia por sinais. Era, acho que uma espécie de um telégrafo, só que em vez de... você transmitia imagem, né? A imagem não saía boa, claro, né? Outras fotografias a gente mandava de ônibus ou de avião para São Paulo. Então, ninguém hoje, né, o pessoal mais jovem aí, que tem acesso a fotografias e vídeos simultâneos, a comunicações como essa que nós estamos fazendo, nem imagina o que a gente passava antigamente com essas transmissões, né? Mas aí perdi o fio da meada aqui que eu estava falando das coisas boas que a gente divulgava. Então, divulguei muita coisa boa a gente participava de tudo, né, praticamente, né? E foi um orgulho muito grande ter sido repórter da Agência Estado, do Jornal Estado de São Paulo, um negócio que me marca profundamente, né? Então, eu já fiz um pouco de tudo na minha vida. Fui assessor de imprensa, fui seu sócio na projeção, montamos a projeção juntos, né? Fizemos feiras agropecuárias, fizemos revistas. Então, tem uma história ligada aos meios de comunicação, ao rádio, à imprensa escrita. Escrevi para o Imparcial uma época também, por pouco tempo. Enfim, e depois...
né, aí mudei completamente o seu ramo, né? depois de ter feito direito e tudo, aí eu comecei a sonhar em ser juiz. Zé Roberto, essa história toda que a gente está contando tem um fato que é ligado, que é ligado à nossa geração. A mudança total do mundo, né? Sim, nós temos esse acompanhamos. privilégio. Nós tivemos o privilégio de acompanhar uma mudança geral no mundo. Acompanhamos essa transformação toda, né? Você veja que... Eu já estava falando de telefoto. Hoje nós estamos aqui fazendo videocast, estamos fazendo podcast. Meu primeiro telefone era quase um tijolo, era um Motorola pesava quase 1 quilo. Eu comprei esse telefone. Comprei na loja do Oswaldo Melo, ex-prefeito Oswaldo Melo. E aquilo lá era uma arma também, né? Também, se você lançasse contra alguém. E olha só, e era uma tecnologia muito violenta na época. A hora que apareceu, ali já era uma evolução muito grande. Você conseguia falar sem estar num lugar fixo. Quem andava com aquilo ali na cintura falava, nossa, esse cara é rico. Não, era importante. E hoje a gente, né, tem toda essa evolução. Por exemplo, meus filhos, né? Eu tenho a Daiane, que hoje é juíza de direito, o Danilo, que é engenheiro civil, tenho meu genro, Leopoldo, minha nora, Isadora, meus 5 netos, né? O Miguel, o Gabriel, o Rafael, a Julinha e a Luísa. Eles não viveram isso que a gente viveu, né? Aliás, eu quero aqui registrar meu amor pela minha família, né? Pela minha mulher, pelos meus filhos, minha nora, meu genro, meus netos, enfim, é uma coisa muito... Linotipo era outra coisa, Toninho. Linotipo, para sintetizar, é uma máquina de escrever gigante, que fazia linhas de chumbo, né? Parecia o Alien, aquele... um negócio enorme, né? E o linotipista da época, inclusive, era o Zé Roberto Nascimento, né? E, assim, para montar um jornal, você tinha que fazer páginas de chumbo montadas, com títulos montados ali. Depois a gente também fazia clichês em zinco para imprimir fotografias. Era um negócio... Quem hoje tem essa facilidade aí na comunicação nem sonha que aquilo lá era daquele jeito, né? A coisa era bem complicada. Eu me lembro que no Integração, na época dos jogos regionais, eu resolvi fazer um jornal diário dos jogos regionais. Sofreu, hein? Nossa Senhora, a gente virava à noite trabalhando para soltar o jornal diário no dia seguinte. Não foi fácil, eu lembro uma loucura. Saga. Isso foi uma saga, né? Foi, mas fizemos. Todos os dias tinha os resultados dos jogos, tudo que acontecia nos jogos regionais. Nós fizemos uma cobertura completa naquela época. E agora vamos falar sobre direito. Eu estou aqui ao lado de um juiz do trabalho aposentado. Tem outra história aí, né? Tem. Como eu até antecipei, eu comecei a advogar junto com a minha irmã, advoguei por cerca de 5 anos, né? Cheguei a fazer uma assessoria de imprensa para a CESP, na época também, e depois, já na faculdade, veio o sonho de ser juiz, e eu passei a fazer concursos. A dificuldade era grande, né? Porque eu já tinha 2 filhos, tinha que me deslocar durante a faculdade, eu me deslocava até Presidente Prudente, custos da faculdade, de tudo, né? Depois eu consegui passar, eu me lembro que em 1995 eu tive a felicidade de passar em 2 concursos simultaneamente. Um foi para juiz estadual no Mato Grosso do Sul e o outro para juiz do trabalho na 15ª região, que é aqui em São Paulo, Tribunal Regional com sede em Campinas. O TRT-15 chamou primeiro, quando o Mato Grosso do Sul me convocou para assumir. Eu já estava há cerca de 1 ano, mais ou menos, como juiz do trabalho, entendi que era aquilo que eu queria ser mesmo e tal, e continuei como juiz do trabalho, tendo permanecido na Justiça do Trabalho durante quase 23 anos. 23 anos. Me aposentei aqui, na minha terra natal, voltei para cá em 2017. Em março de 2017 eu fiz uma permuta, na época meu pai estava bastante doente, a colega que era titular aqui, ela era
de Presidente Prudente, né? Então foi fácil a permuta. Eu era então juiz titular da primeira vara de Prudente, diretor do Fórum Trabalhista. Havíamos construído aquele prédio do Fórum lá em Prudente. Tem a história do prédio também, né? Tem, nossa, há muito a Justiça do Trabalho precisava de uma sede que a dignificasse, né? Uma sede que fosse à altura da dignidade do Poder Judiciário. E nós, com o apoio do prefeito de então, o Tupã, que forneceu todos os projetos do prédio e com a necessário apoio das administrações do tribunal, a União acabou construindo aquele belíssimo prédio lá, que foi pensado em todos os aspectos para sediar a Justiça do Trabalho. Lá tudo foi pensado, o gabinete foi pensado, sala de audiências, todos os andares, um por um, pensamos, discutimos com os colegas, com os engenheiros, arquitetos, com todo mundo, e graças a Deus a Justiça do Trabalho tem uma sede digna. Zé Roberto, você também foi professor universitário? Sim, uma das minhas grandes realizações profissionais também. Eu fui convidado pelo professor Sérgio Tibiriçá e pela Clarice, que é secretária da diretoria da Toledo, a dar aula de Direito do Trabalho naquele centro universitário hoje, né? O interessante é que eu me formei na Toledo e aí voltei em 1999 a convite deles como professor da casa. Ficou 13 anos, então. Fiquei até 2015, na verdade, né? Só que os últimos 3 anos foi de suspensão do contrato, a meu pedido, porque eu estava tendo muitas atribulações, né? Estava atuando na Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, no TST, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estava atuando no comitê em Campinas, cheguei a ser convocado como juiz e atuei na 10ª Câmara e na seção de direitos coletivos do Tribunal Regional do Trabalho. Enfim, foram 13 anos de efetivo exercício do magistério e mais 3 de suspensão, e aí cheguei à conclusão. Quantos alunos você tinha? A média, Toninho, era de 75 alunos por classe. Eu dava aula para 2 classes, então cerca de 150 alunos por ano. Você deu aula para sua filha? Dei aula para minha filha, Daiane, e assim como ela, eu tenho inúmeros outros alunos, né, atuando aí como advogados, promotores, delegados de polícia, procuradores do Ministério Público do Trabalho, juízes de direito e do trabalho, enfim, é muito gratificante. Eu costumo até dizer que eu mais aprendi com os meus alunos do que ensinei. E é muito gratificante ter participado, de alguma forma, da formação e do sucesso profissional de todas essas pessoas, da vida de cada uma dessas pessoas. Zé Roberto, e a vida conjugal? Toninho, a Margarete? A vida conjugal tem sido muito boa. Deus tem sido muito bom comigo, né? Eu me casei em 1980 com a Margarete, com a minha esposa, vai completar 42 anos de casado, somando o tempo de namoro e tudo, né? Quer dizer, quase meio século de convivência. Ela também exemplo do que aconteceu comigo. Ela também se formou em outra faculdade, fez serviço social, mas eu, independentemente dessa formação específica, ela sempre foi assistente social da família toda, dela, da minha, uma companheira, uma parceira, uma pessoa que é meu alicerce, meu esteio, né? Sempre educou os nossos filhos muito bem. Enfim, só tenho a registrar a minha admiração por essa grande mulher, né? Agora, e depois, como que você assimilou a questão da aposentadoria? Teve uma coincidência, a gente nota que na sua história, Zé Roberto, você faz tudo com muita paixão. Sim, eu sou apaixonado por tudo que eu faço. Profissionalismo. Sim, eu tento. Teve uma coisa, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Certo. Muito devoto, né? De ir sempre que eu posso em Aparecida e tudo. Tenho uma história de devoção e de crença mesmo
de Nossa Senhora Aparecida. E aí aconteceu, se é que é uma coincidência, né? Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo concursos, eu pedia para Nossa Senhora Aparecida, fui em Aparecida, pedi e tal, e consegui. E aí aconteceu que o dia que eu completava meu tempo para me aposentar foi 12 de outubro de 2018. E eu não estava até então pensando em aposentadoria, te confesso. Mas isso para mim foi um indicativo. 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Conversei com a minha família, falei, olha, eu acho que isso é um sinal, acho que eu dei minha contribuição para a Justiça do Trabalho. Uma coincidência com relação às crianças, não? Você estava tendo eu no também, momento um trabalho intenso. eu também dia 12 é dia das tenho crianças. até hoje, né? Eu sempre digo o seguinte, que eu me aposentei da magistratura, mas não me aposento da causa, que é o combate ao trabalho infantil. Isso, enquanto tiver uma criança sendo explorada no Brasil, eu estarei, enquanto puder, estarei lutando para enfrentar essa situação, né? Eu fui juiz da infância e adolescência no ramo especializado da Justiça do Trabalho, né? Fui juiz coordenador do GEA, Juizado Especial da Infância e Adolescência. Também participei, inclusive, da criação, né, de um comitê no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de enfrentamento do trabalho infantil. Participei até a aposentadoria, tanto como juiz do GEA como desse comitê. E, assim, tive a felicidade de ser convidado, na época. A minha dissertação de mestrado na PUC foi sobre trabalho infantil. Tem um livro publicado a respeito, Princípio da Proteção Integral e o Trabalho da Criança e do Adolescente no Brasil, pela LTR de 2016, né? Eu tenho vários artigos publicados em revistas especializadas também sobre o tema, sobre outros temas também. Tem um outro livro, tenho livros em coautoria já publicados também, mas a minha principal obra nessa área é esse livro, que foi minha dissertação de mestrado, e eu tive a felicidade de ser convidado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Na época era o ministro João Oreste Dallazen, o presidente do TST, hoje já aposentado, um paranaense, e o ministro, por intermédio do juiz Marcos Fava, que da 2ª Região, foi meu colega de concurso, eu fui convidado por eles para integrar como representante da região Sudeste. Nossa, foi uma honra muito grande para mim, né, que eu representei toda a região Sudeste nessa comissão. Era uma comissão que inicialmente deveria realizar estudos e propor sugestões sobre como o Tribunal Superior do Trabalho poderia interferir nessa luta contra o trabalho infantil. Uma das muitas sugestões que nós fizemos foi tornar essa comissão permanente. Então eu fui membro desde a criação dessa comissão, e fui um dos que apresentou essa sugestão de criação definitiva da comissão que é hoje a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Fiquei nessa comissão também até me aposentar. Então eu tenho uma honra, um orgulho muito grande de ter participado. Essa comissão fez muitas ações. Hoje os 24 tribunais regionais do trabalho do país têm comitês ou comissões que cuidam dessa questão, desse tema, né, importante, que é o enfrentamento do trabalho infantil. Então, assim, é uma luta que eu tenho orgulho de pertencer a ela e, repito, me aposentei da magistratura, mas dessa causa não me aposentarei. Está satisfeito? Muito. Você perguntou Feliz? Até da aposentadoria. Eu te digo o seguinte, não me arrependi de ter me aposentado. Acho que cumpri o meu dever. Me aposentei no momento certo, tenho outros planos, projetos. Cheguei a criar um blog que anda meio desativado aí e tal, meio inativo, né? Estou escrevendo um outro livro. Já escrevi alguns artigos também, fui procurado, comecei a advogar novamente, não sei se vou ou não, acho que o meu livro
embora não tenha ainda nem escritório montado, né, em razão da procura de amigos e tudo mais, eu tenho várias ações em andamento, e essas evidentemente vou concluir, mas não estou pegando casos ou causas novas, né, pelo menos até eu concluir meu livro, porque deu uma parada e eu não queria ter parado essa obra. E já tinha assumido, inclusive, compromisso com a editora, que está meio atrasado, né? Então, enquanto eu não terminar esse livro, não vou pegar causas novas. José Roberto Dantas Oliva esteve comigo aqui no nosso videocast, estreando, né? Foi legal ou não? Muito legal, quero te parabenizar mais uma vez. Eu acho que você tem uma importância ímpar, Toninho, para a imprensa, de um modo em geral. Eu acho que você realiza um trabalho fantástico, o seu blog é um dos mais acessados, aqui na região, sem dúvida nenhuma, deve ser o mais acessado. Eu tenho acompanhado aqui, são milhares de acessos diários, uma coisa assim impressionante. E você ajuda a divulgar a região, a nossa cidade, né, Presidente Venceslau, e a região de um modo em geral para o mundo todo, porque seu blog é visto não só por venceslauenses que estão em outros estados do país, mas por muita gente. Então, parabéns pelo trabalho que você realiza, sou seu fã. Opa, obrigado. Né? Sou seu fã, seu admirador. Né? Não, mas não é pela amizade, não, é pelo trabalho mesmo. Sou teu amigo, claro, amigo, irmão, mas essa admiração é mesmo pelo trabalho que você realiza, que merece todos os elogios e o reconhecimento da população venceslauense, da região. Ok, enfim, obrigado. De todos. Obrigado aí pelo elogio também. Agradeço aí, né? A Isa está aí. Sim, você tem uma equipe fantástica aí, a Isa está aí certo. Com você, né? Parabéns também pelo trabalho. Obrigado. Foi uma satisfação. Obrigado que honra, né? Ser o primeiro, inaugurando o seu videocast ou podcast. Podcast, até agora eu não sei se é videocast ou podcast. Tá bom? Parabéns. Obrigado a todos. Um abraço.